Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do... Corta. Sejam muito bem-vindos a mais um Podpice. Mais um episódio onde espaço de diálogo e conhecimento. Hoje temos a honra de receber o Dr. Carlos José Fonseca Júnior, bacharel em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, especializado em Direito Previdenciário e atual secretário-geral da Comissão da Advocacia Negra da OAB da Bahia. Com a trajetória marcada pela dedicação à justiça social e pela defesa dos direitos, Dr. Carlos traz a nosso bate-papo reflexões valiosas sobre a área de atuação e aos desafios contemporâneos da advocacia, com o tema Saúde Mental no Espaço Corporativo e os impactos do racismo estrutural. Passo agora a bola para a nossa... Ela é o quê? Idealizadora do nosso podcast, Cássia Alves. Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês. Carlos, meu querido, gostaria de te agradecer, né? Você ter comparecido, você ter aceitado o nosso convite, é sempre um prazer. E declarar também que estamos mediante a uma autoridade, né, que traz um peso e uma responsabilidade de representar uma comissão. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse peso, que de certa forma é um peso positivo, né, de responsabilidade, de trazer essa representação, de representar essa voz, essa fala do povo negro. Boa tarde, né? Queria agradecer tarde. ao convite que vocês me fizeram. É uma lisonja muito grande estar aqui presente e também poder falar sobre um tema tão importante, não só atualmente, né, como de outrora, é algo que vem crescendo esse diálogo e estar, né, ocupando hoje a Secretaria-Geral da Comissão da Advocacia Negra é um lugar, um espaço de gera esse peso, sim, né, de uma responsabilidade muito grande, de poder estar representando muitos dos nossos e das nossas, sim, que diuturnamente são violentadas, né, do ponto de vista racial, mas também é de uma satisfação muito grande de saber, né, que as pessoas confiam em mim. E se sente representada, né, pelo seu trabalho. Perfeitamente. E aí confiar em mim, essa busca, né, pelo direito e pela dignidade é algo que também me traz um prazer. Né? Tem um peso negativo, mas também um positivo. E eu sempre procuro focar muito mais no positivo, no que eu posso fazer de positivo para a comunidade negra, principalmente na advocacia. Perfeito. E conta pra gente, Carlos, quais os maiores desafios que na sua profissão de advogado você já conseguiu, porque fala, aliás, pra gente a sua especialidade, para o pessoal entender um pouco que a gente vai permear aqui por várias áreas, né? Certo. Eu atuo com mais eficácia no direito previdenciário. Porém, eu tenho pós-graduação em direito do trabalho, né? Tenho uma prática jurídica muito vasta no direito do consumidor, civil. Então, a gente acaba abarcando muitas demandas, né, jurídicas. E aí, o meu foco principal também é o trabalho voltado para a questão racial. Perfeito. E aí, a racialidade acaba sendo um ponto de interseção em todas as áreas do direito. Perfeito, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, só um minutinho. Aqui a gente consulta, a gente pesca, a gente faz de tudo, viu? Sinta-se à vontade. Eu vou te fazer uma pergunta voltada para a questão trabalhista. Sim. Mas não em defesa do trabalhador, mas empresarial, tá? Muitas empresas falam em diversidade. Poucos criam-se ambiente para que as pessoas negras se sintam pertencentes àqueles espaços. E outros velam assédio e outras questões que permeiam o ambiente corporativo. Você, no âmbito da sua profissão, se depara com várias situações a qual você precisa fazer uma intervenção profissional por esses direitos? Eu já tive conversa com alguns empresários sobre esse ponto, né? E aí eu sempre trago a ideia de que se você tem um funcionário que ele vive um ambiente do trabalho saudável, a empresa vai ter um retorno muito maior. Né? Então, é uma via de mão dupla.
né? É você permitir que o funcionário ele se sinta confortável para estar naquele ambiente, como também a empresa vai ter o retorno, né? Vai ter uma satisfação maior, o próprio funcionário, que hoje em dia chama-se de colaborador, né? Para poder Sim. romantizar essa relação que é Perfeito. desleal e é desigual, mas busca-se romantizar esse discurso de colaborador. E aí tem uma relação de mão dupla, onde né, oferece aquilo que lhe é obrigatório oferecer, que é um meio ambiente saudável, certo? Oferecer mecanismos que a pessoa que sofre alguma violência do ponto de vista moral, principalmente no âmbito racial, ele tem um canal de reclamação, tenha não só de reclamar, como também ele tem um retorno, feedback, né? Olha, se teve uma reclamação pontuada nisso, vamos lhe trazer aqui um retorno, será que melhorou essa relação? Então, é fundamental que a empresa foque nisso, trabalhe nisso, até porque gera um equilíbrio, né? Sim, perfeito. E assim, doutor, estava mantendo aqui um bate-papo por trás dos bastidores e a gente falava referente a essas questões trabalhistas, né? Às vezes a falta de cumprimento das leis. E atualmente, no mês de maio de 2024, foi validado a lei da atualização e adequação da NR1, Sim. que ela traz como o maior arcabouço a questão da saúde mental. Ao meu ver, não precisaria existir esse tipo de lei, né? Porque é como o doutor falou, entende-se que se uma empresa ela dá suporte psicológico humanizado para o trabalhador, a produtividade, um ambiente saudável irá ser consequência dessa prática que não deveria se tornar lei. Sim. Fala um pouco, doutor, sobre essa adequação, sobre os ganhos, né, que tanto os trabalhadores quanto a empresa irá ter e fica à vontade para trazer experiências, trazer vivências, né, porque é difícil falar desse tema e não trazer uma experiência, né, ou negativa ou positiva. Fica à vontade. Assim, é um pouco complexo, né? E a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma sociedade que ela é moldada, ela é forjada para cumprir normas, né? As pessoas não têm uma prática habitual do bom senso, de pensar que, não, se eu agir de tal maneira, a gente vai ter uma relação muito mais harmoniosa. Não, as pessoas querem agir ao seu bel prazer, e aí quando tem uma lei, aí que ela vai lá e para, e pensa, não posso passar daqui, há um limite legal. E aí, infelizmente, precisa de uma lei para poder regulamentar essas relações sociais, né, humanas. E aí, a gente vem para esse ambiente do trabalho que, por lei, já tem essa relação do ambiente do trabalho saudável. É uma obrigação das empresas. E aí, a empresa tem por obrigação não só, né, garantir um ambiente do trabalho saudável, como também buscar, né, como eu falei anteriormente, esses mecanismos de criar uma boa relação com os funcionários, além do canal de comunicação, de alguma questão de abuso que tenha ocorrido, Sim. como também na própria formação dos funcionários. Sim, né? perfeito. Quando o funcionário vai ingressar na empresa, tem que ter um curso de formação para saber lidar no ambiente de trabalho corporativo, doutor, perfeito. sabe? E não somente também ficar nesse início do ambiente do trabalho, né? Tem aquela... Quando você vai ingressar na empresa, você faz o exame admissional. Sim. Né? Periodicamente deveria fazer esse exame também, do ponto de vista psicológico, anualmente. Né? A depender de qual seja também a atividade da empresa, querendo ou não, há uma cobrança muito grande hoje nas empresas de cumprir metas. Né? E olha, doutor, que esse tem sido um grande fator ao qual também surgiu essa adequação da NR1, por conta desse estresse exacerbado que os trabalhadores têm passado e, automaticamente, o estresse exacerbado vai se comprometer na concentração e na produtividade. Então, assim, as empresas perceberam que elas estavam perdendo. E uma outra questão, que essa lei também não é inofensiva, né? Sim. Existe um fator também aí que foi o predominante também para que ela viesse a ser mais fiscalizada. Nesse momento, ela está sendo educativa. Sim. A partir de janeiro, já vai estar sendo fiscalizada e punitiva. Então, a empresa se adequa, cumpre
Mas o objetivo maior foi, de certa forma, dar um suporte para o INSS. E ia falar isso agora. Então, fica à vontade. Então, eu estou me apressando. É isso, é porque assim, ó, toda lei ela tem um período de vacatio legis, né, que é a vacância da lei. Essa vacatio legis, essa vacância da lei é um período de adequação, não só de quem tem que aplicar, né, as normas, como também quem vai seguir essas normas, quem é o objeto do direito, né. E aí, nesse período, é justamente esse caráter pedagógico, de você conscientizar de como adequar, qual é o melhor caminho e por aí vai. Um outro ponto é quando vem aplicar. Aí na aplicabilidade, quem não cumprir já sofre a penalidade, né? E aí assim, eu sou, né, especialista em direito previdenciário, e aí eu sempre digo que as empresas que têm um caráter nocivo à saúde do funcionário, ela paga um tributo a mais, né? É uma outra responsabilidade que a empresa tem. E ultimamente a gente tem visto um crescimento exponencial de afastamento do ambiente do trabalho por questões psicológicas. Muito E aí a grande. Previdência, por ser um tributo, a União, o Estado, ele passa a pagar, né, ao funcionário que não pode trabalhar por questões de saúde. Sim. E a empresa fica eximida disso. Então, por isso há uma cobrança da empresa por um tributo maior frente ao risco social que aquela atividade exerce. Aí há essa cobrança demasiada. Por isso que, infelizmente, tem que ter uma lei para poder penalizar. Porque se não tiver lei, as empresas vão continuar buscando somente o seu lucro, a sua lucratividade, em detrimento ao funcionário, ao colaborador. E Perfeito. Qual a sua opinião sobre a síndrome de burnout? O que as empresas poderiam melhorar para que nem todas as pessoas passassem pelo que elas passam hoje? Aí se pegou um ponto que Doutor, dá licença, Beli, sem querer intervir, mas assim, o que as empresas podem melhorar, Beli, com relação ao adoecimento do colaborador, vem todo esse âmbito que o doutor acabou de falar, treinamento, suporte, um ambiente mais humanizado. Dessa forma, a empresa ela vai, de certa forma, e o objetivo é esse, porque na ANR1 vem toda essa tratativa, né? Isso está incluso lá para os trabalhadores implantar na empresa esse cuidado. A atualização da ANR nada mais é de que comportamentos e vivências mais humanizadas, que precisa ser implantado e praticado. Porque hoje, também, doutor, permita-me, há uma falsa sensação de que existe saúde mental dentro da empresa. Mas né? Existe na nova lei NR1, existe uma penalidade para essas empresas? Na lei acabam, como o senhor mesmo falou, afastando os funcionários por problemas psicológicos? Na verdade, não fala-se sobre penalidade, fala-se sobre prevenção, né? Essas leis que tratam de penalidade são outras leis, porque já existem várias outras leis, como o arcabouço da NR1. A atualização da NR sempre existiu, né, que trata dos fatores dos riscos físicos, químicos, biológicos. Agora só deu mais uma dentre, que é esse do psicossocial, né, que é o fator agora da saúde, porque entende-se que um ambiente corporativo é onde as pessoas mais passam tempo. Sim. Não é isso, doutor? De 8 a 10 horas que uma pessoa passa em um ambiente corporativo. Então, entende-se sim que o fator, né, que aí entra todos os adoecimentos como ansiedade, depressão, síndrome do burnout, estresse e por aí vai, tem sim ligação direta com o trabalho, a depender da demanda do trabalho e a forma que esse trabalhador exerce ali sua carga horária, né? Eu só queria fazer um adendo, né? Infelizmente, a gente vive num mundo capitalista. Sim. E aí, o que é que rege as empresas? É a busca pelo lucro. Pelo lucro. E aí gera uma cegueira. Porque nessa busca pelo lucro, a empresa acaba não se policiando frente aos ditos colaboradores, né? E aí, dentro dessa parte da síndrome de burnout, é buscar o quê? Ainda que a gente queira um lucro, né, por conta da finalidade da empresa, justamente sim, essa, sim. É a lucratividade, mas a gente tem que buscar um lucro sem também lesar e lesionar a mente do funcionário, fisicamente também falando, né? E aí eu sempre trago aquela ideia de que os fins não justificam os meios, não podem sim. justificar os meios, né? Você quer fazer a empresa crescer, você quer ganhar, você quer lucrar, mas também tenha humanidade, busque ver o colaborador como um ser humano, né? Que é, de fato,
Hoje a gente busca ter uma relação social muito mais de dignidade. Sim. E que, infelizmente, muitas empresas não praticam isso. Justamente. Né? Infelizmente. Justamente. E, doutor Ibeli, quando um ambiente corporativo existe, de fato, ali os fatores mínimos, né, que uma empresa pode oferecer para o colaborador, que é a questão do treinamento dos líderes, porque se as pessoas adoecem é porque lá dentro tem fatores, né? Então, a gente precisa entender, de fato, é por isso que aí entra a implantação da NR1, que vai ser feita uma análise de risco, né, ao qual uma fiscalização voltada para aquele ambiente, para aquele comportamento das pessoas, para ver o que é que está impactando. Se for identificado que, de repente, é um gestor que não está preparado, a empresa se compromete a treinar, a qualificar esse gestor, porque a comunicação precisa ser clara, todos os parâmetros precisam ser respeitados, a carga horária também precisa ser respeitado, a forma que o gestor lidera a sua equipe também. Então, é todo um contexto ao qual, se a gente for olhar a um olhar mais clínico, é o que o doutor falou, é reconhecer o colaborador, o trabalhador, seja lá qual seja o termo, como um ser humano e tratar como um ser humano, que a consequência vai vir, que é a produtividade, que todas as empresas buscam, né? A partir do momento que a pessoa vai criar uma empresa, o objetivo é esse, é o capitalismo, né? Angariar valores, porém, está tendo uma inversão, né? É muito valorizada a produtividade e quem produz tem adoecido. Então, se o que produz tem adoecido, a produtividade não vai ter qualidade. Perfeito. Ou vai diminuir, né? E, doutora, existe uma lei em que as empresas precisam ter esse acompanhamento com psicólogos dentro? Existe uma lei, porém, Beli, eu não vou conseguir trazer, mas eu fico te devendo essa informação, trazer agora, mas a de arcabouço agora é da NR1, que é a 14.831 de 2024, que traz essa lei, né? Que uma entrelaça na outra. Mas, assim, eu fico feliz que, de certa forma, não era para existir leis. Eu não estou feliz porque existe a lei, mas eu estou feliz que está tendo essa consciência, né? Que eu sei que é velada às vezes, né? Que às vezes é algo que parece ter, mas que na prática não funciona. Existem muitas empresas também que trabalham dessa forma, né? Ela diz que tem saúde mental, mas quando você vai fazer uma escuta com os trabalhadores, as falas deles e a leitura corporal que a gente faz é totalmente ao contrário. Mas, enfim, eu fico feliz que as coisas, de certa forma, vai ter que, porque, infelizmente, Brasil, as coisas só passam a valer quando dói no bolso. Não é verdade, esse doutor? É ponto X. E, assim, também é importante, né, que o funcionário que vai, no caso o colaborador, a equipe de psicologia que vai atuar nessas empresas, ela busque, literalmente, né, se afastar da empresa, sabe? Porque também, infelizmente, muitas pessoas que estão atuando ali, né, eles tomam partido, né, buscam minimizar algumas dores frente a alguns contextos. E aí requer, né, essa neutralidade de quem for atuar nesse ponto. Perfeito, para poder doutor. Perfeito. buscar, de fato, né, uma solução para aquele ambiente. Porque, assim, eu digo muito sobre isso, né? Eu atuo no previdenciário e vejo muitas situações de clientes meus que vão ao INSS requerer, né, o benefício previdenciário e na via administrativa eles negam o benefício. Aí a gente tem que ingressar com a ação judicial para fazer uma perícia judicial, que é uma perícia já neutra, para aquela pessoa ser reavaliada. E, em muitos casos, a pessoa consegue o benefício por conta da perícia judicial. E por que aquela perícia administrativa não foi concedida? Embora haja uma impessoalidade, né, nessa avaliação, mas se você pega vários relatórios médicos daquela pessoa informando que existe uma patologia ali, e você ignora aqueles relatórios médicos. Perfeito. Sabe? E, doutor, eu me deparo muito com essa realidade, viu? Infelizmente. E aí precisa ir para a última instância para poder... Eu sempre digo, na via administrativa, minha briga maior com o INSS é justamente isso. Os peritos do INSS têm que vestir a camisa da humanidade e não da autarquia que eles representam. Né? Só que eles buscam o mínimo possível de fator para negar o benefício e vão lá e negam. E aí precisa-se, né, fazer a contratação do profissional, sim, do advogado, para ele poder estar intervindo mediante algo que poderia ser mais fácil, não poderia estar enchendo mais o judiciário, sim, porque já tem todo um processo de demora, de demandas, e
acaba não sendo atendido devido a essas questões, né, doutor? E infelizmente até o judiciário, às vezes, hoje nega. Mesmo com todos Mas os é justamente o que o relatórios, doutor com tava tudo, falando, assim. tudo mostrando ali prova por prova, você passa pelo INSS, ele nega, você vai para o judiciário, contrata advogado, ele vai, mostra todas as provas, mostra todos os laudos, e mesmo assim a justiça nega. Sim. Aí volta também para aquele ponto, né? Ainda que o perito judicial seja um perito neutro, né, longe da autarquia previdenciária, longe da parte autora da ação, é um ser humano. E aí entra o ponto que eu falei da neutralidade. Né? Sim. É você ter o cuidado com o outro. E, infelizmente, pelo contingente hoje de processos judiciais, os peritos, quando vão avaliar os clientes que chegam lá, as partes autoras de processos, infelizmente, fogem da humanidade, sabe? É um outro ponto que volta e meia eu discuto, porque se você atende, né, 15, 20, 30 perícias no dia, você acaba perdendo, né, aquela sensibilidade de ter um olhar atencioso para aquele paciente, para aquele autor da ação, daquela autora da ação que chega ali reivindicando o direito, principalmente do ponto de vista psicológico, que é muito mais sensível. Eu tenho vários clientes, na verdade, eu vou dizer alguns não, eu tenho vários clientes que, olhando para o cliente, o estado físico da pessoa é muito perfeito, sabe? Então, a olho nu, visivelmente, você não vê nada, né? E aí requer essa sensibilidade maior, principalmente da perícia de psiquiatria, de você ter um cuidado, ter uma sensibilidade maior, porque é um ponto muito sensível, muito delicado, sabe? E infelizmente, os profissionais, infelizmente, né, deixaram de ter esse olhar cuidadoso, não somente pela falta de humanidade, como também pelo contingente de demandas que chegam para eles. Verdade. E é por isso, doutor, que as leis, né, o nosso Senado, quem cria as leis, o governo, né, todo um contexto, ele quis compartilhar a fatia do bolo, né? Tipo, a responsabilidade não é só nossa. O negócio está inchando, está saindo do nosso controle, daqui a pouco a gente vai ter um colapso, né? Na questão da saúde mental, da saúde pública, porque a saúde mental agora virou questão de saúde pública. Então, vamos dividir essa fatia do bolo. Empresário, vem cá também aqui, você agora se responsabiliza por essa questão de se comprometer também a cuidar da saúde mental, porque a gente está entendendo que muita questão está vindo do ambiente corporativo, né? Sim. Assim, eu digo sempre que o boom, né, na minha percepção, e é uma percepção subjetiva, foi o pós-pandemia. Perfeito. Já tinha tido alguns indícios, etc., mas pós-pandemia eu acompanho muitos processos, eu vi um crescimento exponencial de demandas de afastamento do ambiente do trabalho por conta de saúde mental. Sim. Né? E aí eu até me coloco nesse lugar. Eu não tinha ansiedade, não era uma pessoa ansiosa, eu passei a ser ansioso, sabe? E aí eu sofro de insônia, etc., justamente por conta desses contextos sociais que a gente vive, né? Uma instabilidade social muito grande. Justamente. E fora essa ânsia de tentar resolver tudo para ontem, né? Essa busca, né? Eu tenho várias demandas que, quando surgiu a pandemia, que vários clientes me ligaram desesperados: doutor, como é que vai ser meu processo agora? E a gente não sabia como é que seria, né? E pra gente era tudo muito novo, né? Aquele contexto pandêmico, a gente não sabia nem como é que seria o amanhã, se iríamos sobreviver. Perfeito, então foi um doutor. contexto que potencializou muito Sim. a nossa estabilidade psicológica, sabe? Sim. E aí hoje eu vejo que é um contingente muito grande. Sim, de mas demandas. assim, doutor, se a gente for parar para fazer uma análise, foram mudanças bruscas, né? Situações a qual a gente nunca tinha se deparado. Essa questão de você estar, de certa forma, afastado do seu ambiente laborativo, você está proibido de ver as pessoas que você ama. Na verdade, você perdeu o seu direito de ir e vir, né? E a gente Você perdeu seu foi... livre-arbítrio. E a gente foi estabelecido tudo muito assim, muito rápido, né? A um qual um estranho, um novo, um diferente, ao qual a gente nunca tinha passado. E assim também pela forma que tudo aconteceu. Nós fomos bombardeados de informações, né? Muito negativas. E a partir dali, quem não tinha a ansiedade passou a ter. Sim. E para as pessoas que não cuidaram, viraram um transtorno de ansiedade, né? Que aí que é um agravante, porque quando é ansiedade,
Beleza, porque todo ser humano tem ansiedade. Ansiedade é uma emoção normal que faz parte do construto das emoções do ser humano. Mas quando ela passa a se tornar um transtorno, ela já traz danos à vida e à saúde da pessoa como um todo, né? Então aí já vem o medo, já vem o pensamento acelerado, que é a questão da pessoa não dormir, a palpitação, a boca seca, o desespero, a desesperança, o medo de não dar conta. Sim. Então, toda essa questão pandêmica trouxe essas sensações. Quem conseguiu de imediato identificar, porque ainda teve essa questão, né? Você foi... até com o seu corpo mesmo, você vivenciou novo ali, porque várias reações e várias emoções e vários sentimentos, um mix ao qual era desconhecido. Você passa a vivenciar aquilo. Na televisão não teve uma psicoeducação para a pessoa passar a entender todo esse processo mental. Não teve, só foi bombardeio de morte e não sei quantas mil pessoas, e aquele negócio, empresa fechando e desemprego, e a realidade de muitos mudando, e veio questões financeiras, várias questões aí que foi bombardeado, né? E a pessoa não identificou, não foi psicoeducado e foi levando, né? Passam-se 5 anos, né? Que começou no meado de 2020, não foi? Foi no começo, acho que foi março, algo Justamente, assim. Então, praticamente 5 anos, ou quase 5 anos, ao qual ainda existem pessoas que conseguiu desenvolver esses sintomas, mas ignora. Sim. E a tendência a isso é se agravar, porque uma ansiedade, ela vira comorbidade, Sim. né? Uma ansiedade vira comorbidade, que vira transtorno de ansiedade e pode virar uma depressão. Então, é toda uma questão que não foi feita, não foi preparado e, de fato, teve um boom mesmo. E hoje a gente vê o reflexo aí na sociedade, né? Que é esse descontrole, esse despreparo, não tem estrutura na questão da saúde do SUS, né, para dar suporte a essas pessoas todas, por mais que hoje tenha CAPS, tenha CRAS, tenha algumas instituições que acolhem, não foi feita uma psicoeducação das pessoas, ainda existe um preconceito muito grande, Sim. Ainda existe um tabu que as pessoas cuidam de tudo, mas quando fala da saúde mental, é um bichinho feio, então, de certa forma, ainda é velado, né? Existe um preconceito, né? A gente cresceu, infelizmente, numa sociedade que qualquer sintoma de depressão, ansiedade, era tratado como frescura. As pessoas religiosas dizem, vai procurar Jesus, vai procurar Deus, vai orar. Até hoje. Etc. Até hoje. E aí eu lembro que quando eu comecei a compartilhar em minha família, né, que estava fazendo terapia, eu já fazia em grupo, e eu não compartilhava, que era um movimento de grupo. Sim. Mesmo, mas quando eu passei a fazer individualmente falando, que eu compartilhei com minha família, a família tomou um susto. Terapia pra quê? É pra maluco, é pra louco. E aí eu fui comentei, gente, eu lido com um ambiente familiar, que a gente veio a família muito pobre, né? E aí, assim, eu passei a ter que abraçar minha família. Tem uma fala do Manuel Soares mesmo, que ele citava que um negro, quando ascende socialmente falando, ele passa a trazer a família junto, né? Carregar a família. Então, eu estava nesse contexto de carregar minha família, de ajudar minha mãe, minhas irmãs, etc. E aí, eu tinha essa preocupação com minha família, tinha preocupação comigo e com meus clientes, sabe? Então, eu me vi entrando em colapso psicológico de né, falar, doutor? caramba, como é que vai ser nosso amanhã? Né? Será que se eu morrer amanhã e eu estava indo para a rua fazer as compras com minha família, etc., e brigava, ninguém sai de casa não, que eu faço compra para todo mundo, eu morava só, né? Moro só até hoje e tal. Então, o doutor colocou até a vida em risco. A vida em risco, né? Para ser o provedor e para não fugir da responsabilidade ao qual o doutor tinha. E aí eu fazia mercado para a família, aí botava o saco das compras na varanda de cada casa e dizia não sai ou não. E ainda ficava preocupado, que se eu pegar a doença, como é que eles vão ficar se eu morrer? Exatamente. Aí eu ficava naquela apreensão, né? Aquela coisa assim, e aquela ansiedade, eu não dormia direito e tal. Sim. Mas assim, foi um contexto que também serviu de aprendizado. Sim. Embora eu nunca gosto de usar as coisas ruins como aprendizado, porque muita gente romantiza. Eu já vi vários discursos, as pessoas negras são muito vitimistas. Fortes. Não, são muito fortes porque aprendem na dor. E a dor não deve ser o melhor professor da gente, educar, sabe? Justamente. Então a gente precisa mudar esse discurso de romantizar. Mas infelizmente ou felizmente, diante desse contexto, né, social que a gente viveu da pandemia, nos veio esse aprendizado de saber tentar minimamente lidar com as emoções, né? Tentar buscar a terapia, que é o melhor remédio, né? Sempre digo o seguinte,
façam terapia, é importante, né? Embora eu tenha ainda um pouco de dificuldade nesse processo terapêutico de me abrir. Mas é normal. Amplamente. É normal. De início, doutor, é normal, porque a terapia, ela gera desconforto, mas Sim. no final ela é prazerosa, porque a gente vai fazer uma viagem no túnel do tempo, vai voltar à infância, vai voltar à adolescência, e nem sempre são lembranças boas, são vivências boas, são processos que machucam. Sim. Mas é preciso, para a gente se libertar, é preciso. Sim, sim. Né? Porque são momentos e fases e ciclos que permeamos, que não foi a gente que quis, de repente a gente foi empurrado, a gente foi projetado, então a gente tem que voltar lá para entender, para ressignificar, e no final é libertador. Sim. De fato, gera um desconforto. Eu sempre, quando dialogo sobre questão terapêutica, eu trago um filme que eu assisti na época da faculdade, que foi Eclipse Oculto, que é um filme que mostra, ele é muito contundente, né? Ele mostra justamente uma mulher, né, que quando criança foi abusada pelo pai, etc. Então ela desenvolveu uma série de comportamentos diante de situações traumáticas que ela vivenciou, que inclusive ela não lembrava dessas situações traumáticas. Então nossa memória, ele acaba bloqueando algumas dores que a gente passa muito forte, mas fica lá no nosso subconsciente. Mas a gente reproduz alguns comportamentos advindos disso. E quando chega em algum momento, a gente pode acessar, porque na verdade é um recalque que acontece, né? É tipo um lixinho que a pessoa joga para debaixo do tapete, mas ele está lá. Em algum momento ela vai buscar ele, seja para autodefesa, seja lá para qual for o momento que ela está vivenciando, mas pode ser algum momento de dor. Pode ser momento de defesa ou momento de dor. Então, o ideal, e aí entra, doutor, a questão do processo terapêutico, que ao invés da pessoa, do paciente, pegar esse lixinho e jogar para debaixo do tapete, ela encara, ela entende que não tinha o que se fazer, ela era uma criança, ela foi vítima, sabe? Ela passa a se confrontar. E é nesse momento que acontece o ápice do processo terapêutico, Sim. que é a libertação. Porque, geralmente, quando a gente é criança, a gente não tem muito o que se fazer, a gente tem que fazer aquilo e acabou, entende? Então, tem situações a qual a gente permeia na vida que não tem muito o que se fazer, a gente só tem que viver. Mas, quando a gente passa a entender isso, a gente rompe o elo da corrente que nos aprisiona e vem a liberdade. É, né? Como o senhor falou, tem horas que a gente puxa pra gente, né? Cássia falando esse tipo de coisa, e agora eu lembrei. Faço terapia há quase 5 anos. Se eu disser a você que eu já contei metade da minha vida pra minha terapeuta, tô mentindo. Você fica limitando, né? Eu não conto. Até ela me pressionar pra falar algo, se ela me pressionar muito, Beli, fale. Aí eu ainda conto um pedacinho. Mas eu nunca contei toda a verdade pra ninguém. Mas faz parte, porque parece que você não consegue, parece que é uma dor que você não consegue controlar aquilo. Por mais que você tente, você não consegue falar. Não, mas vamos conversar sobre isso. Eu sempre falo, não, vamos mudar de assunto. Vamos esquecer. Né? É porque ainda existe também várias fases do processo terapêutico, né? Esse processo que você acabou de relatar, Ibeli, a gente nomeia como momento de fuga, né? Ao qual a pessoa não se sente preparada para tocar nessas dores. E é respeitado isso mediante o processo terapêutico, porque o terapeuta, o profissional, ele vai até onde o paciente permite. Né? Se a gente vê que é o limite, ali a gente, tá bom, então vamos seguir, vamos para a próxima, tchau, e assim. Mas, enfim, doutor, continue, que eu acabei te cortando. Não sei se eu perdi, se o senhor vai perder a linha do raciocínio. Eu acho que eu perdi um pouquinho, mas... O doutor estava falando referente ao seu processo terapêutico, que às vezes é dolorido entrar em certas questões, porque vem a questão de quando as dificuldades da infância que o doutor passou. É porque assim, é um conjunto de fatores, né? Eu sempre trago também... por fazer parte hoje, né, estar representando a Comissão da Advocacia Negra como secretário-geral da comissão. Um pouco antes também, eu sempre tive muito contato com advogados negros, e aí a conversa, né, de quase uma maioria é justamente essa, que são os pioneiros na família, a ingressar ao ensino superior, são os pioneiros a advogar,
Então a gente acaba tentando, né, fazer esse resgate de ajudar a família, de poder dar um retorno para os nossos individualmente. E aí gera essa gana, não tem que fazer tudo para ontem, tudo para ontem. E aí automaticamente vem a ansiedade, né? Porque é esse desejo de você conseguir chegar a um espaço que às vezes olhando pelo lado humano, pela condição de vida, pela possibilidade de acesso à educação, não se tinha. Né? Mas por muita força de vontade de querer escrever uma nova história, sim, né? Sim. A gente consegue. Eu estava até no congresso da UFBA, foi antes de ontem, e aí a roda de conversa era justamente sobre justiça social e a questão racial. E aí a gente vê que, querendo ou não, a população negra sempre sofreu com a ausência e exclusão de direitos, né? De acesso ao direito. Hoje, a gente busca, e aí vem também esse ponto da ansiedade. Sim. Se o que nos foi negado durante séculos, a gente não vai conseguir fazer tudo hoje, né? Mas a gente tem aquela ansiedade de tentar uma música do Emicida que fala que é tudo para ontem. Né? Então a gente busca, de uma forma muito gigantesca, fazer esse movimento oposto ao que nos foi imputado ao longo da trajetória do povo negro, essa busca de garantias de direito, de dignidade, né? De saber que temos direito e que esses espaços nos pertencem e que não podem mais serem nos negados. Justamente. Né? Então há também esse outro viés, né? Eu quando vi a minha mãe, que infelizmente vai fazer um ano que eu a perdi, né? Minha mãe quando saía para alguns espaços, ela ficava aquela coisa assim, não, meu filho, isso aqui é muito caro, não, tal. Dizia minha mãe, esqueça isso, né? Que esqueça bom, isso. Né, doutor? Vamos viver o momento que a gente tem. E poder sabe? dizer, se esqueça isso, vamos lá, seu filho vai prover, seu filho vai te permitir. Que legal. Porque ao longo da vida dela, ela abdicou de si pra gente, né? Ficou viúva muito jovem, grávida, etc. Então, ela se viu sozinha com muitos filhos, né? Então, ela acabou abrindo mão de si para os filhos. Sim. Tanto que eu digo muito, né? Quando eu virei advogado, eu dizia muito a ela, eu sou isso graças à senhora. Né? Embora ela teve uma formação, uma criação muito dura, ela passou um pouco disso pra gente, né? Dessa cobrança demasiada, de não poder fraquejar. Eu lembro de uma vez, chegando em casa do trabalho, ela me viu chegando, antes de virar advogado, de cabeça baixa, todo encolhido assim, ela me olhou assim, ei, estufa o peito, levanta a cabeça. E a senhora para ela assim, eu parei o pai querendo chorar, ela levanta a cabeça. Eu entrei em casa assim e tal. E ela sempre dizia, não quero você de cabeça baixa, não. A gente não pode abaixar a cabeça para isso, sabe? E aí, assim, eu via que sempre ela me dava essa busca motivação, de força. Incentivo. Minha mãe, por mais que ela tivesse um dia de trabalho exaustivo, sofrido, ela chegava em casa toda ereta, toda altiva. Aí ela entrava no quarto dela, era o momento dela esmurecer. Ela fechava a porta do quarto dela, e aí ela... Olha, muito sábia a sua mãe, viu? Muito sábia, porque isso é comprovado através da ciência também, né? A psicologia positiva, ela trabalha muito essa questão do pensamento positivo. E a gente é formado de energia, né? Primeiro a gente pensa para depois trazer a existência, né? Se hoje a gente quer um carro bom, primeiro você pensa. Depois você vai pesquisar o carro e você vai trabalhar para que ele venha existir, né? Então, é certo, é nítido, é real. E sua mãe, ela já praticava a psicologia. Ela poderia até não ter conhecimento, né, da atitude dela, mas ela sabia que era coisa boa. Ela poderia não ter o conhecimento a fundo, que ela era psicologia positiva, né? Mas ela fazia e funcionou, doutor. Sim. Porque hoje o senhor está aqui, doutor, né? E com a bagagem muito pesada que eu falo no sentido de poder, vasta, de responsabilidade, justamente. E eu te parabenizo mais uma vez, porque assim, é isso que nós queremos, é trazer esse espaço de discussão para que o negro, ele venha entender que ele pode sim permear por onde ele quiser. Ele tem autonomia, ele tem vida e existe uma lei que dá o direito da gente ir e vir. Por mais que às vezes, doutor, como o doutor acabou de falar, né? Deu o exemplo da mãe, que ela chegava a um determinado ambiente, mas não se sentia à vontade. Porque, com certeza, ali ela deveria presenciar olhares de julgamento, né? Olhares de querer diminuir pelo fato de ser negra ou, de repente, de ter uma classe social um pouco mais baixa, né? Então, isso aí a gente vai ter
todo o tempo, porque infelizmente há muitos anos, eu não sei exatamente quantos anos a gente vem lutando contra o racismo, né? Mas a gente se veste dessa responsabilidade diariamente e a gente não vai esmorecer. É um lugar nosso, a gente tem que permear, a gente tem que se encontrar nesse lugar e a gente se sente representada por um homem como esse, o doutor Carlos, né, negro, que tem propriedade para falar, e é esse espaço, estamos aqui para entender e para mostrar para as pessoas também que as pessoas podem chegar onde elas quiserem chegar. Não é isso, doutor? Perfeitamente. Eu sempre faço um paralelo, né, de que ao longo de nossa vida, né, as pessoas buscaram reduzir nossos direitos, nos apagar, né, e aí o Abdias Nascimento traz até aquela ideia do apagamento das dores do negro, né, e aí, diante desse contexto, a gente precisa, de fato, né, buscar evidenciar que há o racismo, né, embora no Brasil exista um racismo velado, diferente dos Estados Unidos, que lá de fato é muito mais explícito, as pessoas são muito mais hostis. E assim, a formação do povo negro nos Estados Unidos é muito melhor do que a nossa. Sim. Porque de fato lá eles iam para o combate, né? Eles de fato se municiavam, se aquilombavam com muito mais eficácia do que no Brasil. O Brasil, por ser mais velado, tinha um grupo que de fato ia para Ficou salvo? Deve ter ficado. Deve ter ficado salvo. Eu ia sair correndo, não sabia se a porra era Essa reportagem que porque eu ouvi um barulho pra mim ia desabar. Gente, só apagou. Fez um boom e essa porra caiu. Eu tenho medo desses apagões que dá, porque geralmente vem com dano, viu? Sim. Geralmente vem com dano. Tem aqui também? Meu Deus, e quanto mais esses equipamentos aqui do Rio, que deve ser baratinho. Ainda bem que tinha aquela luzinha ali Ai, ligada. doutor, mas é verdade. Aí eu me sinto tão representada quando eu vejo um negro no poder. E E assim, eu acho que o no break funcionou. Funcionou? A gravação continuou. Ficou, eu tô vendo ali. Perdão, o vizinho desligou nos computadores sem quero dele. Caraca, Duas vezes Ele ainda. pediu mil desculpa. Diga ele que diz. Você é correndo do O André, você fala assim, desculpa, vem não, cá, peraí que você eu vou subir para ver se tem Vou um mandar dano financeiro. Você só sabe agora uma foto mais. Eu vou dizer Que agora, isso? exatamente. Vou tirar essa foto do Mickey O cara que tira as melhores fotos. Mas não, velho, eu sou bonitinho. Doutor, geralmente tem evento lá. Eu gostaria de participar, ó, já me oferecendo. Não, pode se preparar, que Eu gostaria, doutor, de muita participar, miséria, de te vai assistir, de ver como é que vai. Gente, eu fico tão vai sim. orgulhosa. Ai, tô sendo representada. Vou te mandar o Instagram da Comissão da Advocacia Negra. Esse mês ainda vai ter algum, doutor? Eu tenho que olhar a agenda, porque eu tô com a cabeça tão cheia. Eu e assim, imagino. surgiu agora uma viagem para Brasília, né? Que a gente vai lá para Poço de Faquim, que ele vai assumir a presidência do STF. Tá Então- gravando ainda? Como é? Aqui tá rolando, né? Ai, meu Deus do céu. Você só precisa Você mudar não o podcast. falou nada, É Henrique. porque não parou a gravação. Não parou a gravação, Ai, meu não. Deus do céu, eu sei que vai ter que cortar isso aí. Mas Você corta essa parte, E aí? Henrique, Tá, que é então, só o doutor, aí bate-papo. vou começar Esses da, cortes vou tá começar. funcionando, não. Vou começar da pergunta agora. Vou para uma Eles falam, pergunta, tá, doutor? Porque Deixa só o Henrique mudar o... Posso, Henrique? Não, calma, deixa ele mudar o podcast. O tempo tá correndo, viu, Henrique? Não vem apagar não, que eu vou querer que você substitua o meu tempo. Vocês vão ter minutos minutos, extras né? pelos A gente fez da outra vez. tradições. Quanto? 20 minutos a mais da outra vez. Isabela, cala a boca. O Henrique não tem problema não, que eu tenho um BO com o André Tá, aqui, viu? está torto. Agora não. Agora pô. Tá Porque bom. tem horas que o negócio fica só Agora eu vou te fazer pode- zero aquele assunto, lá? agora eu vou te fazer a pergunta, tá, doutor? Sim. Tá, pode, Henrique. Age naturalmente, Não, nada que vai acontecer. cortou Como quando? se ela tivesse falecido. Cortou É? quando? Então, doutor, mediante a toda essa demanda que o doutor se depara, né, essa questão do racismo, a questão do racismo estruturado, em algum momento o doutor já chegou em um ambiente que o doutor percebeu que estava sofrendo racismo?
Caramba, chega, tem que respirar fundo. Eu lembro que há uns 4 anos atrás, né, logo após o auge da pandemia, a gente, em um grupo que eu também faço parte de vários grupos de advogados negros, né, tanto dentro da OAB quanto fora da OAB. E aí, assim, nesse outro grupo, a gente estava assistindo ao filme do Luiz Gama, Dr. Gama, e a gente conversando sobre essa parte de que, por mais que a gente estude sobre o racismo, que a gente dialogue no dia a dia sobre essa demanda, por vezes somos surpreendidos com situações das quais a gente não consegue nem agir. E eu passei por isso em 2017, foi 18, no Fórum Federal, né? Uma funcionária, uma servidora, me distratou com uma grosseria gigantesca, que na hora eu fiquei sem ação. Aquela coisa que eu travei, eu não consegui agir. E isso durante um bom tempo me incomodou. Por que eu travei naquele contexto? Por que eu não reagi de imediato, sabe? E aí ela foi super grossa comigo e eu não tive uma reação. Depois até o rosto da mulher não sumiu de minha cabeça, eu não lembrava mais do rosto dela, nem o nome dela, tal. Eu acabei deixando pra lá. Só que são situações das quais até a gente que está no dia a dia lidando com essas demandas, a gente trava. Quiçá que não tem uma consciência de raça para estar se munindo de defesas para poder reagir frente a esse contexto. Eu também tive uma outra situação, na verdade já vivi várias situações, né? Mas algumas que me chamam muita atenção, que foi depois de virar advogado, de compreender um pouco sobre como agir diante dessas situações e não conseguir agir. Eu entrei numa loja, né, embora eu estava sem terno e gravata, estava de sandália, de short, de camiseta. E aí eu fui comprar um violão para minha sobrinha. Chegando na loja, o atendente me olhou e me ignorou. Aí em seguida veio uma mulher branca com a filha. Aí ele foi atender ela. Ela foi, olhou para mim assim, viu minha expressão de indignação. Aí ela foi, falou, não, mas ele chegou antes. Aí o rapaz, não, ele só tá olhando. Aí eu chamei o gerente, né, e falei, não, eu vim aqui comprar uma guitarra pra minha sobrinha, um violão e tal, mas desisti porque aqui vocês são muito mal preparados, né. Ver uma pessoa negra entrar e acreditar que ela não tem dinheiro para poder comprar um instrumento aqui nessa loja. Aí ele, não, eu vou chamar uma pessoa aqui e tal. Eu falei, não, pra mim essa é uma loja aqui que se eu puder não comprar mais, inclusive fazer política para outras pessoas não adentrarem nessa loja, eu vou fazer, certo? E aí me ausentei. E outro ponto que constantemente, né, acontece comigo é a abordagem militar, né? Eu fui do colégio militar, tenho vários conhecidos militares, meu pai foi policial militar, né, também falecido. E aí assim, eu sei dessa dinâmica da polícia militar. Dessa diferenciação de abordagem, né, doutor? E aí, vários amigos, né, que são policiais me falam assim, não, irmão, mas você não tem cara nem de pombo, como eles dizem, né? Você não aparenta ser um criminoso, etc. Mas, infelizmente, o racismo traz todo o povo negro como um delinquente em potencial. E, doutor, não sei se o doutor vai concordar comigo. Se a gente parar para fazer uma análise 360 graus, a maioria desse corporativo que nos atende, que presta serviço para nós, cidadãos, é que cor? Pessoas negras. A base. E como que eles tratam o negro? E esse ponto X. Né? Uma das abordagens que eu sofri, eu estava chegando no escritório, né? Meu antigo escritório ficava na Tancredo Neves. Eu chegando no escritório, tinha uma blitz antes do lado do prédio. Aí eu estava chegando, aí mandaram encostar o carro, eu encostei, veio um policial negro retinto, né? E aí, quando ele me abordou, ele pode desliga o carro, né? Sai do carro. Aí eu revistar seu carro, tudo bem. Aí ele me olhou de ponta cabeça, tal, abriu a mala do carro, aí tirou uma tampinha, um tapetezinho que ficava em cima, tentou abrir a mala, só que a parte de baixo do carro ele é fechada. Então até o step poder pegar por baixo do carro. Sim. Ele tentou forçar, né? Aí eu falei, isso é fechado. Ele, tipo assim, estava procurando droga, algo do tipo, né? E eu de terno e gravata, né? Aí eu fui questionei, vem cá, você aborda quantos advogados aqui nessa região? Aí ele parou assim, me olhou, não, é procedimento. Eu falei, eu sei qual é o seu procedimento, né? O preto que passa naquela região ali é um delinquente em potencial, né? Uma outra situação foi, eu passei, né, tinha saído de uma delegacia, tinha ido acompanhar um cliente na delegacia, aí voltando eu tava indo pra casa de meu irmão na época, e aí eu passando por um ponto, ali próximo do Rio Vermelho, aí tinha uma blitz. Aí mandaram encostar o carro, eu encostei o carro, eu já sabia, né?
Eu sempre, o povo me via, ainda mais de black, de barba, etc. Presume, não, esse aí deve ser um delinquente em potencial, deve ter droga no carro, algo do tipo. E aí mandaram encostar o carro, eu fui encostar o carro, e eu de fato fico incomodado e fico desconfortável. Eu tenho medo da polícia, literalmente, né? Todas as blitz que eu paro, eu literalmente eu travo, eu começo a tremer, eu fico numa apreensão gigantesca se de fato eles vão ter aquela coerência de me abordar ou se serão agressivos comigo. E aí, nessa segunda abordagem que eu sofri, eu até representei um policial, e quando eu sofri essa abordagem, o primeiro policial que veio me abordar era um cara negro, retinto também, e aí ele foi pedir o documento do carro de habilitação. E eu sempre, de forma estratégica, para poder melhorar um pouco o tratamento comigo, eu deixei uma carteira minha da UAB, junto com o documento do carro. E eu fui, entreguei a ele, ele foi, olhou o documento do carro, viu, né? Aí olhou para mim assim, você é advogado? Eu falei, sou. Aí tudo bem e tal. Aí me entregou o documento do carro. Aí pediu para sair do carro. Eu saí do carro, ele foi olhar as películas do veículo, em todas as janelas. Verificou, tá tudo corretamente, né? Aí me liberou para poder me sair. Assim que eu entrei no carro, eu estava ainda desconfortável com a situação, chateado, estressado. Fui tentar guardar o documento do carro, né? No quebra-sol ali e tal. Quando eu fui guardar, o controle da garagem lá do prédio caiu. O outro policial que estava aqui na retaguarda, um branco, me olhando de cara feia o tempo todo, ele foi e gritou, cidadão, sai do carro. Cidadão, sai do carro. Aí eu peguei, saí e tal, e ele veio com a arma pra cima de mim. Só que ele veio já gritando, né? Aí eu parei assim, eu falei, se fosse um cara branco, ele faria isso? Não faria. Não faria, doutor. Sabe? Com certeza ele não faria. Não faria, até mesmo porque, doutor, a gente sabe, a grande maioria da população, de repente, não tem essa informação, mas vai ficar sabendo a partir de hoje, quem nos acompanha. Existe orientações, né, para aqueles grupos aonde eles vão trabalhar, atuar e abordar, né? O tratamento que dão para um branco em um processo de abordagem não é o mesmo que dão para um negro, né? Então isso é ensinado lá dentro da escola, né, do ambiente, para que eles já saiam vestidos dessa roupa, às vezes de muita agressividade, às vezes de importunação, porque ele importuna o cidadão também, né? A forma que eles falam é um excesso de poder, muitas das vezes desnecessário. E assim, a gente vive, né? Eu trago muito isso. A gente vive em um círculo vicioso de condutas racistas, né? E aí traz a questão do racismo estrutural, né? Todas as instituições, elas reproduzem ou aplicam de fato o racismo. Eu digo reproduzir quando tem pessoas negras na base desse contato diretamente com a gente, e as pessoas negras vão lá e reproduzem aquele racismo. Justamente. Porque as instituições aplicam isso internamente. Né? Quais são os corpos que são vistos como delinquentes? Corpos negros. Quais são os corpos que são vistos que não têm condição financeira de estar em certos espaços? Então, por isso que quando você chega em uma loja de shopping, a depender do shopping que você adentre, um segurança vai te perseguir. Que ele vai presumir que você não tem dinheiro para poder consumir naquela loja e que possivelmente você vai estar ali querendo furtar. Sim. Né? A polícia, quando aborda as pessoas pretas que transitam de carro, por quê? São potenciais delinquentes, devem estar conduzindo droga, arma, etc. Então há essa relação muito tensa, e acaba geralmente agravando o nosso psicológico. Eu estava conversando no congresso da UFBA, e uma colega contou que ela passou por uma situação de diligenciar um processo, né, no fórum, e aí a atendente chegou para ela, olhou para ela, ela usa trança, né, de ponta cabeça, mulher negra retinta, de trança, presumiu que ela fosse parte de um processo e não a advogada do processo. Aí ela foi lá, movimentou o processo, tinha um cara branco que foi antes dela, foi atendido com um sorriso, doutor, e etc. Quando chegou a vez dela, a menina foi lá e perguntou, né, se ela era parte, ela não sou advogada, cadê a carteira da OAB? Precisou se identificar, né? A gente precisa sempre da carteirada. Eu passei por uma situação semelhante. Um advogado branco chegou antes de mim para ser atendido, só que dessa vez eu fui lá e contestei, né? A mulher foi me pedir minha carteira da OAB. Aí eu perguntei, e por que ele não foi cobrado a carteira da OAB dele? Perfeito. Aí ela ficou toda sem graça. Só que como tinha sido uma outra pessoa que atendeu, ela poderia se exibir, foi minha colega que fez assim, etc. Tal. Mas eu falei alto para a colega dela ouvir. Né? E é um ponto que a gente tem que estar o tempo todo, né, se identificando, se mostrando quem somos, etc. Para poder evitar justamente as hostilidades que a gente sofre no dia a dia. Justamente. E aí são em vários ambientes. Só para finalizar esse ponto aqui, eu até fiquei surpreso, né? Eu não atuo no crime, só atuo na área criminal de forma muito eventual quando alguma pessoa conhecida próxima a mim, que acaba sendo, né, vítima de um contexto de
de criminalidade, né? Às vezes praticam ou sofrem. E aí, por não serem pessoas contumazes no crime, eu vou lá dar esse suporte, né? E aí eu lembro de uma situação de várias situações que eu fui à delegacia, que eu fiquei surpreso. A primeira vez que eu fui à delegacia foi uma situação de uma acusação de tráfico que não era tráfico. O cara era usuário, mas foi conduzido como tráfico. E aí eu fui à delegacia pela primeira vez. Eu pensei, caramba, vou chegar na central de flagrantes e vou ser hostilizado. Porque eu cresci no colégio militar e eu sabia como era o tratamento que os militares davam, né, dão ao povo preto. Eu pensei, caramba, vão me hostilizar, vão pedir minha carteira da OAB, etc. Mas, por incrível que pareça, quando eu entrei lá, né, acho também por conta da situação, o agente me viu, doutor, e aí, boa noite, tudo bem, né? Aí me apresentei, fui lá saber a situação de um cliente específico. Fui super bem tratado. Parei assim, eu fiquei surpreso, eu falei, nossa, eu já vim cheio de armadura, já pensando que seria destratado, etc. Mas não, me trataram super bem. E até então, em todas as delegacias que eu fui, embora não vou de forma habitual, né, nunca fui destratado, mas já ouvi vários relatos de colegas meus que sofrem para poder movimentar o inquérito de alguns clientes deles. Inclusive, quando o cliente estiver preso em flagrante delito, tenta conversar com o cliente e sofre hostilidades, né? Não é universal que todas as pessoas pretas chegam na delegacia e são bem tratadas. Acontece muito distrato, tanto que dentro da OAB, a gente tem uma comissão de prerrogativas, né? Então, é o direito do advogado e representar o seu cliente. E aí, o público maior que sofre lesão ao direito de prerrogativas são os advogados negros. Advogados e advogadas negras. Sim. Eu já ouvi relatos de colegas de irem fazer uma audiência e aí, por videoconferência mesmo presencial, e a pessoa pensar que ela é parte no processo. Sim. Né? E ela não, eu Conta da sou cor da advogada. pele, né? Eu sou advogado. Então, doutor, mediante a todos esses relatos, né, de vivência, de sofrimento, porque é um sofrimento, né, qual o impacto que causa como um todo na saúde mental? Porque a gente precisa, eu falo a gente porque eu também sou negra e eu me sinto representada tanto na parte boa como excelente profissional que está aqui diante de mim, mas também dessas questões tristes e que não era para a gente estar aqui falando, mas que precisa assim, ser falado, né? Sobre essas questões de discriminação, o impacto que isso gera na saúde mental da pessoa negra. Assim, entra a parte subjetiva, né? Mas falando por mim e por algumas pessoas que confidenciam, né, a mim algumas informações de como se sentem, é uma sensação de total vazio, sabe? Total Impotência. Vazio. Sentiu nada. Impotência total. Sentiu nada. Por quê? Eu chego nos espaços, mesmo sendo advogado, no espaço que eu deveria ser bem tratado, eu sou destratado. Sabe? E aí tem aquele discurso de é porque existem pessoas que vêm aqui fingindo ser advogado e não são. Mas a gente vê vários casos de pessoas brancas que chegam nos espaços, ministram aula, fazem curso de pós-graduação, etc., sem ser advogados, e não dá em nada. Né? Felizmente até houve o caso agora que teve uma repercussão positiva, que foi condenada. Mas várias pessoas brancas se passam por advogados e passam livremente. Né? Já as pessoas pretas sendo advogadas, e a gente não vai se ousar jamais a se apresentar sem ser advogado, porque a gente sabe que já somos cobrados, sendo, quiçá não sendo. Né? Então, é uma situação que gera desconforto. Né? Desconforto, gera essa parte da impotência, né? De se sentir nada, gera um vazio, uma angústia muito grande, de você falar, não adianta a gente correr, né, contra o tempo para poder adquirir um status social, de adquirir uma profissão que dê uma visibilidade social, que ainda assim as pessoas vão continuar nos agredindo, nos ofendendo. E é nesse lugar que a gente não pode estar. Sim. Porque é nesse lugar que o monopólio quer colocar o negro, o pobre, né, esse corpo, ou seja, eles querem delimitar onde a gente pode estar, onde a gente tem que estar. Mas só que não, né? A gente é resiliente, a gente com tudo isso, a gente aprende a lidar com diversidades, né? Então, com todas essas questões, dói e muito, né? Porque é muito vazio você julgar uma pessoa pela cor da pele, sendo que não é só uma cor de uma pele, né? Vai muito para além. E as pessoas saberem identificar e respeitar o outro cidadão. E as leis, de certa forma, né?
são frágeis. E a gente que nesse contexto, doutor, precisa se entender que a busca da ajuda de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, é importante porque são tantos papéis que a gente permeia na sociedade, né? É o pai, é o filho, é o religioso, é o estudante, é o marido, é o provedor. E ainda tem essas questões desse contratempo que a gente se depara, né? Da vida e essas leis fragilizadas que permeiam a nossa realidade. Só um adendo, sem querer te interromper, Não, mas já fica à vontade. interrompendo. Essa frase, né, de que eles são frágeis, eu não concordo totalmente. Porque assim, hoje, né, há uma equiparação do crime de racismo, ou da injúria racial ao racismo. Sim. Né? E aí, antes tinha o quê? O racismo como era um crime contra uma população, um contingente, né, um grupo. E a injúria racial, quando era personificada de uma pessoa específica que sofria, havia uma disparidade muito grande. Né? A injúria racial era afiançável, tinha prescrição, se a pessoa não fosse lá representar o ofensor, prescrevia, então não havia ação penal a ser continuada, etc. Hoje há uma equiparação. Né? É um crime inafiançável, imprescritível, e tem um outro ponto que eu não vou lembrar muito bem o termo. Mas aí é o seguinte, infelizmente, a gente entra num outro viés que o quê? O judiciário é branco, essencialmente. O judiciário é conservador. Então, eu sempre digo que, né, essas pessoas que estão no seu dia a dia praticando tais condutas ou semelhantes, jamais vão vê-las como criminosas. Imagina um juiz, um desembargador que tenha uma vida, né, elevada, etc. Veja uma pessoa preta passando na rua e presuma que ela é uma possível delinquente, né, um possível criminoso, etc. Ele vai lá e tenta fugir daquele contexto. Se a polícia vai aborda de forma grosseira aquela pessoa, ele vai dizer, mas até eu achei que era uma pessoa suspeita. Sim. Por que a polícia não vai achar? Sabe? Então acaba normalizando esse tipo de conduta. Então não seria as leis, seria quem conduz Sim. o processo, né? Sim. Então, vou corrigir a minha fala. Né? Na condução dos processos, da justiça a ser aplicada, né? Existe ali alguns desvios por conta de quem conduz. Sim, né? sim. Aí entra o ponto que eu citei sobre os psicólogos quando vão avaliar as pessoas. Eles estão tomando partido ou estão sendo neutros. Né? Mas, infelizmente, há, né, aquela ideia, eu trago também a parte do livro Leviatã, de Hobbes, que as pessoas, por mais que elas tentem ser neutras, elas são movidas pelas suas pessoalidades. Sim. Né? E aí, se uma pessoa que vê tal conduta como uma conduta normal, típica, que se deve ter no dia a dia, que é coerente, que é habitual, e aquela conduta sendo criminosa, ela não vai ver como criminosa. Até porque ela vai se ver como criminoso, ela jamais vai dizer que é criminoso. Eu lembro que quando eu fiz minha monografia, eu estudei sobre a questão racial no ambiente de trabalho, assédio moral, né, vinculado ao racismo. E aí na minha pesquisa, eu não vou saber o contingente, mas tinha um contingente muito grande de pessoas que diziam que o racismo existia. Mas em contrapartida tinha uma minoria que dizia que era racista. Ela fala, não, de fato o racismo, mas você é racista? Não sou racista. Mas aí, entre em um beco, com pouco movimento, e veja uma pessoa preta. Você vai continuar seguindo o seu caminho, ou você vai voltar? Ou esconde logo a bolsa, ou então esconde logo o celular, né? Não, às vezes não vai nesse caminho, volta correndo, sabe? Eu já me deparei em situações de passar perto de uma mulher, ela abraçar a bolsa, entendeu? E eu parei assim, observar e falar, caramba, velho. Eu lembro de uma cena minha, eu era adolescente, eu era da época do colégio militar, e aí eu tinha o cabelo cortado, barbinha feita, etc. E eu fui estudar na casa de um colega meu, que hoje é médico, um cara muito inteligente, e aí ele morava no bairro mais periférico que o meu, que ele morava na Barroquinha, e eu cresci em Pirajá. Então, a Barroquinha era muito mais hostil que Pirajá. Eu via lá um ambiente muito mais sensível, muito mais delicado. E eu fui estudar com ele sobre química, biologia, a parte de ciências humanas, ciências naturais, que não é muito meu forte. E aí, assim que eu saí da casa dele, já era umas 18 horas, algo assim. Fui para o ponto de ônibus, estava chovendo um pouco. E aí eu, adolescente, ia gostar de rock, andar de skate, essas coisas, estava com tênis, né, um pisante, uma bermuda, camisa, um casaco por fora, que estava tempo chuvoso, e minha mochila estava por debaixo do casaco. Cheguei no ponto de ônibus, tinham 3 mulheres.
As mulheres, assim que me viram chegando, abraçaram a bolsa, olharam uma para outra, assim, um olhar de apreensão, de medo. E eu percebi, eu fiquei com receio de chegar perto, né? Eu ia pegar um ônibus junto com elas. Eu falei, caramba, o que é que eu faço nessa situação? Fico no ponto também, eu fico longe do ponto. Eu optei por passar do ponto, fiquei depois do ponto. Que se o ônibus chegasse, eu poderia ver e correr pro ponto para pegar o ônibus. E fiquei um pouco longe do ponto. Aí veio uma viatura em seguida. O olhar foi simultâneo, parecia que elas combinaram. Sintonia, né? Todas olharam, Combinaram, olharam para a viatura e olharam para mim, assim. dando sinais, né? Isso. E aí a viatura olhou, viu a apreensão delas e vieram em minha direção. E aí um policial saiu, botou na minha cabeça, encosta vagabundo. Caramba, assim, eu tive uma reação que normalmente eu não tenho. Hoje, jamais faria isso. Hoje, o policial botar na minha cabeça, eu já me cago logo. Não, queridão, fica à vontade. Mas naquela época, eu tinha 16 anos. Falei, vagabundo não. Virei pra ele, vagabundo não. Ele com a arma assim na minha cabeça, encosta, vagabundo não. E eu peitei ele, né? Vagabundo não, diversas vezes e tal. Aí, enfim, veio um sargento, que eu acho que comandava a guarnição. Aí ele veio até mim, boa noite, a gente pode te revistar? Eu falei, poder revistar, podem. Mas não me chame de vagabundo não, porque eu sou vagabundo não. Aí eles começaram a revistar. Aí minha mãe tinha uma corretora de seguros na época. E o celular da corretora ficava comigo. Era um celularzinho de ponta na época, tá? Porque tinha a conta da empresa que ficava comigo. E aí ele bateu a mão em minha cintura, pegou o celular. Aí eu falei, né? Cuidar com o celular que tá aí pra não cair e tal. Até foi um pouco arrogante, né? Cuidar pra não cair meu celular, que infelizmente se você derrubar, quebrar, você não vai nem ter como pagar. Eu comecei a ficar bem irritado com a situação. E foi uma postura que eu tive e que eu não recomendo, não façam. Porque eu até agradeço que não me bateram, não me deram tapa, nada, mas hoje em dia a gente sabe que é uma hostilidade, né? Alguns casos não vão agredir, outros vão, né? Sim. E aí no meu caso, quando eu percebi que estava avançando muito aquela abordagem, eu fui e me apresentei, olha, eu sou aluno do Colégio Militar, tô com minha mochila aqui debaixo do casaco, só tem livre, caderno na mochila, e tô com minha carteira aqui no bolso. Foi aí que o sargento que estava comandando a guarnição ouviu, aí falou, não, rapaz, bora mudar aqui, acho que pelo corporativismo, né? Já mudaram o tratamento comigo. Já tentou amenizar, Aí né? O já impacto me deram meu negativo que celular. já tinha causado. Já me deram meu celular. Mas assim, o impacto inicial não foi nem da polícia, foram das mulheres que estavam no ponto de ônibus. Né? E aí me viram como um potencial delinquente. Então, infelizmente, a gente tem uma sociedade muito preconceituosa. A gente vive esse racismo estrutural e as pessoas reproduzem constantemente o racismo. Eu lembro de uma situação onde eu fiz estágio no escritório uma certa feita. E aí meu antigo chefe chegou para funcionária da casa dele, né, empregada doméstica dele, e falou que eu era doutor, eu era estagiário dele, eu era quase o braço direito do escritório, né, o pulmão do escritório. E aí ele falou assim, não, aqui é doutor Carlos. Ela olhou para mim assim, e ela é uma mulher negra, retinta, olhou para mim assim, e falou, doutor? Ele? Sabe? E, infelizmente, a gente tem uma sociedade que, de fato, vive o racismo, reproduz, e enquanto não houver uma conscientização, uma educação, um trabalho mais árduo, né, frente a isso, a gente vai continuar vivendo esse ambiente adoecedor. Sim. De por mais que você ascenda socialmente, as pessoas não vão te ver como quem você é. Verdade. Sabe? Perfeito, doutor. Então, mediante toda essa vivência, tem sua alegria, tem sua tristeza, né, de ser negro. Eu tenho orgulho, né, de ser negra. É doloroso, não vou dizer que sempre tem um prazer, não, porque tem hora que a gente, é como aconteceu nessa situação, né, que você saiu do seu normal, da sua normalidade, né, teve uma reação que nem você se conheceu. Mas com toda essa diversidade, essas questões políticas, culturais que a gente se permeia aí no nosso dia a dia, fica a dica para todo ser humano, nem só o negro, todo ser humano como um todo, né? Porque a gente fala aqui do humano, a gente traz esses temas porque a gente precisa falar sobre. Mas essa sensibilização fica para todos os corpos, todas as raças. Terapia, gente, é um processo de desconstrução e de construção. Uma pessoa, quando ela entra no centro terapeuta, ela vai trabalhar essas questões que o doutor acabou de relatar, né? Essas questões da infância familiar, da sociedade que permeia pela nossa vida, também esses traumas, né? Que a gente vivencia. É para trabalhar essas questões, é para quebrar as correntes e libertar um povo, nosso corpo, que fica preso dentro de
vivências que não é nossa, que a gente é colocado, né? Que a gente é empurrado a passar por aquilo. Então, o objetivo da terapia é esse, é libertador, é autoconhecimento. Então, que as pessoas que ainda, infelizmente, têm esse tabu, também teve o relato do doutor, do processo pós-pandemia, né, que a gente vem sofrendo, que as pessoas busquem o autoconhecimento, né, façam terapia, busquem ajudas, e se às vezes não se sentir representada pela rede de apoio que está ali perto, pula essa rede de apoio e já vai direto para o profissional, porque às vezes é quem está perto, em vez de ajudar de certa forma, acaba atrapalhando, às vezes por falta de conhecimento e às vezes por não fazer muita questão mesmo de acolher e apoiar. Mas o objetivo é esse, cada um cuida de si mediante a nossa demanda, porque a gente não pode estar esperando pelo outro. E essa parte da rede de apoio é bem delicada. Eu lembro que eu trabalhei uma vez em uma clínica, né, para crianças especiais. E aí a clínica ela não fazia um trabalho voltado apenas para as crianças. Tinha um acompanhamento também com os pais. Sim. E aí Sim. É importante. É de extrema importância. Que se a gente não está cercado de pessoas que tenham consciência de quais são nossas dores, Sim. né? E também do que são as dores, né? Porque por vezes o que lhe dói, para mim, pode ser algo tão fútil. E aí eu vou agravar a sua dor. Para mim, se é fútil, eu vou agravar a sua dor. Sim. Eu não vou te ajudar. Mas se para mim eu tenho uma sensibilidade que eu percebo, não, isso dói, né? E aí eu não posso ajudar diretamente, eu vou te orientar a procurar um profissional que vai, de fato, suprir, né, essa sua necessidade. Então, até o nosso ciclo, né, pessoal, familiar, de amigos, se não forem pessoas que tenham consciência da importância do acompanhamento médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, elas vão agravar nossa dor. É verdade, doutor. E nas minhas palestras, nas rodas de conversa, nas rodas de conversa, nos eventos que eu participo, eu levo essa fala também. Da importância de quem cuida saber como se portar, a palavra correta que deve pronunciar, a forma que deve agir, porque tem que ter um preparo, né? A questão da saúde mental ainda é algo muito velado, ainda é algo que está longe de ser acesso para todos, está longe, porque é um serviço caro, real, né? Mas que dentro da limitação de cada um, as pessoas procurem se ajudar, de que forma? Praticando a psicologia positiva, identificando que nem tudo que passa nas mídias televisionadas são conteúdos inofensivos, que nem tudo a gente pode consumir, a gente tem que ser seletivo, a gente tem que saber onde a gente permeia, onde a gente anda, a roda ao qual você se permite estar presente, roda de amigos. Então, se as pessoas, de certa forma, saberem se limitar e dizer não em alguns contextos, eu acredito que vamos ter pessoas mais saudáveis. Você pontuou agora a parte das mídias, né, na rede social. Eu tenho um dado bem preocupado. Né? Tenho visto muitas hostilidades nas redes sociais, principalmente que as pessoas perderam totalmente seus filtros, né? Justamente. E, doutor, e aí vem a questão. Possivelmente o doutor já se deparou com essa situação de o que a gente se alimenta. Vai em qualquer especialidade médica, aí a primeira coisa que o médico fala, o que é que você tem se alimentado? Só que o nosso se alimentar não é só via boca, sim. Olhos e ouvidos também. A depender do que a gente consome, vai causar impacto, sim, na nossa saúde física e mental. Então, fica o alerta referente às pessoas se atentarem o que elas têm consumido diariamente, né? Tanto no prato, né? Quanto no olho, quanto na audição. E, doutor, eu gostaria de te agradecer. Né? Chegou o momento, os finais aqui, gostaria de te agradecer pela participação. Muito obrigada, doutor. Estou muito lisonjeada de ter o doutor aqui hoje com a gente, né? Eu que agradeço a oportunidade, né, o convite, e também me senti muito lisonjeado de estar aqui compartilhando um pouco sobre minha rotina, meu dia a dia, minha vivência e vivência de meus pares e minhas pares, né, e também dizer que a gente está aqui, a OAB, a Comissão da Advocacia Negra, está de braços abertos, né, para poder também receber vocês lá no nosso espaço, perfeito. Sua colaboração, e aí trazendo a questão da saúde da pessoa negra, né, da população negra, é importante demais, né, não só ficar no bate-papo, como também partir para as práticas, né, efetivas, que de fato trazem resultados mais eficazes. A conversação conscientiza, mas a prática ela tem muito mais potencialidade. Tá? Então é bom
que se amplie, né? E parabéns pelo trabalho de vocês, excelente. Obrigada, doutor Belli. Agora é com você. Chegamos ao fim de mais um episódio repleto de conhecimentos e reflexões importantes. Agradecemos imensamente ao Dr. Carlos Anunciação Fonseca pela presença e por compartilhar suas experiências e visão sobre advocacia e direito previdenciário, além de atuação na Comissão da Advocacia Negra da OAB da Bahia. E a vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso muitíssimo obrigado. Continuem ligados porque esse espaço foi feito para ampliar vozes, construir diálogos e fortalecer a busca pela igualdade. E até o próximo episódio.